Aproveitando a posição que a igreja se encontra, nós vamos ler no Evangelho de São João 14, verso 1, 2, verso 16 e o 19. Se vocês querem seguir a leitura, abram suas Bíblias no capítulo 14 de São João, verso 1, 2, 16 e 19. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me verei, porque eu vivo e vós vivereis. Senhor Deus, que beleza são essas promessas. Ó Deus, ajuda-nos a confiarmos, ó Pai, com mais reverência, Senhor, nisso que acabamos de ler aqui nessa santa e bendita Bíblia Sagrada. Meu Deus, que isso possa descer realmente no coração, na alma de cada um de nós, trazendo para nós, ó Deus, o conforto, aquilo que nós temos necessidade no nosso dia a dia, até que possamos completar essa carreira. Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo, Pai, esse bendito e santo nome pelo qual toda raça humana que crê será salva. Em nome de Jesus Cristo pedimos isso e agradecemos. Amém, Jesus, amém. Podeis assentar, irmãos, graças a Deus. Deus tem prometido aperfeiçoar aquilo que Ele tem começado. Eu não desejaria estar aqui agora, nesse momento, porque eu não dou conta de ser usado para aperfeiçoar o que eu já vi até agora aqui. Mas se Deus me der graça de pelo menos estar ao lado do que acabei de ouvir nesse instante, com o irmão Euclide, eu já fico muito bem abençoado, amém? Mas Deus pode todas as coisas, né? E acabamos de cantar, ouvir, ou seja, melhor, ouvir o fundo musical dizendo que somente crê. Então eu convido a igreja para crer juntamente comigo nisso que nós acabamos de ler. Vamos ser um pouco resumido, porque os momentos já é, como se diz, cronometrado para nós encerrar isso aqui até 8h30, né? E se Deus nos der graça, queremos ser pontual. É o que Deus exige de nós, é isso aí, é fidelidade. Quando o profeta encarou naquela visão, aquela cobra venenosa que estava para picar aquele irmão, ele ficou assim, tão temeroso em pensar que seria fatal se ela o atingisse. E Deus disse para ele: se você for mais sincero, você poderá amarrar essa cobra. Que Deus nos dê sinceridade, para não ficar só de boca para fora o que nós lemos e ouvimos aqui nessa noite, e temos ouvido constantemente, né? E dia após dia. Então vamos pensar um pouquinho nisso daqui. Você não é um órfão. Você não está desamparado. Muito antes dele falar isso daqui e ficar escrito para nós, algumas centenas de anos atrás, ele já tinha proferido isso pela boca de Davi, dizendo: o justo não ficará desamparado. Aleluia. E nem a descendência dele ficaria desamparado. Aleluia. E nós podemos ver através dos tempos, da dispensação, que nunca tem faltado nada daquilo que nós precisamos. É o cumprimento da palavra de Deus. Não estamos desamparados. Não somos órfãos. Nós temos um Pai. Um Pai que se compadece do Filho. Muito mais do que o pai terreno que nós temos, a mãe terrena que nós temos.
Ele disse que poderiam a mulher esquecer do filho cujo ventre geraste? Mas ele disse, ainda que ela venha se esquecer, mas nunca eu me esquecerei de vós. Eu estou convosco em vós todos os dias até a consumação do século. Você não fica feliz com isso? Se nós ficamos felizes quando se faz uma proposta aí, através de nossas autoridades, entendeu? Vai melhorar, vamos fazer isso, e às vezes acontece até que fazem alguma coisa, como nós ficamos felizes. Mas e agora com a promessa desse tanto? Né? Há muito mais motivo para nós se regozijar, alegrar, sentir feliz diante disso daí, ó. E eu acredito que isso é somente para os eleitos e predestinados. Porque se esse Jesus, que prometeu e está fazendo, estar conosco e em nós, ele não foi visto pelo mundo. Ele disse, ele foi franco em dizer, o mundo não me verá mais. Então você nota que você também não tem como fazer com que o mundo veja isso daí. Porque não viram em Jesus. E ele disse, se vós estiveres em mim e eu em vós, então fareis as obras que eu faço. E os resultados serão o mesmo. Essa é a razão pela qual um filho de Deus, uma filha de Deus passa pelo novo nascimento. O mundo jamais verá ela. As bancas de jogo jamais verá um filho de Deus rodeando ali. Eles jamais poderão vê-los dentro de uma cancha de futebol. Jamais as filhas de Deus poderão parar diante de uma tela de televisão para assistir uma novela pornográfica. É cumprimento da palavra de Deus. Se eles não puderam ver isso na rama verde, que era Jesus, com toda vivacidade, quanto mais poderiam ver nos galhos secos agora, quando já não tem mais aparência. Se ele não teve aparência quando ele esteve aqui, quanto mais agora que a colheita está chegando ao ponto de ser recolhida para o celeiro. Mas o diabo é tão sagaz que ele trabalha para investir na beleza. Mas vamos lembrar que nós não poderíamos nunca chegar a parecer ao menos com o mundo, evitar até a aparência disso daí. Nós devemos cuidar da nossa saúde, mas não de nossa beleza. É isso que nós precisamos. A beleza que um filho e uma filha de Deus tem, o profeta diz, é caráter. O diabo escolheu isso daí. E essa foi a razão pela qual ele trabalhou com nossos pais lá no Éden. Em apresentar o evangelho para Eva, que aparentemente era mais bonito, mais belo e mais eficaz do que ela tinha recebido de Deus, o nosso Pai Celestial. Mas veja, vamos voltar agora um pouquinho na parte que nós lemos, que disse que ele foi preparar um lugar. Eu creio que isso é o que mais importa para nós, é o lugar que Jesus tem preparado. Aleluia. Isso é melhor do que o ouro, do que a prata. E você vai notar, entendeu? Que sopra os ventos, as tempestades, os furacões, os tornados, destrói casas, destrói edifícios, mas o lugar fica intacto. O lugar não sofre o dano. E assim acontece com essa casa que é você, sou eu, somos nós. Não sabeis-vos que vós são casas, templo do Espírito Santo, e que o Espírito Santo habita em vós? Aleluia. E às vezes essa casa sofre algum dano, influência de alguma tempestade, de alguns furacões, entendeu? Mas o importante é você não sair do lugar, porque o lugar não é atingido. Assim ele tem preparado para nós lugar aqui nessa cidade. E ele está aqui nesse lugar. Como nós ouvimos, está no irmão, está na irmã.
O mundo não pode ver isso, mas vós vereis. Eu posso ver isso em você, irmã, em vocês, irmãos. E a responsabilidade minha também é que vocês possam ver em mim o que o mundo não pode ver. Credes em Deus, crede também em mim, disse Jesus. Não é o presidente apenas de uma nação, não é um prefeito de cidade, um governador de estado, mas foi o grande Criador de todas as coisas. O mundo passará, céus e terra pode passar, mas minhas palavras não passarão de maneira nenhuma. Agora, veja aqui, eu quero deixar um parágrafo da mensagem, paradoxo, e na verdade é um paradoxo mesmo isso daí, que nós estamos aceitando e vivendo. Tem até irmãs que não resistem à tentação, à crítica, entendeu? E se rompe. Mas se ela é uma casa, entendeu? Tem como reconstruir. Casa você pode reconstruir novamente, barracos e assim sucessivamente. É só você não sair do lugar. O diabo destruiu aquelas casas lá no Éden. Só que tem uma coisa, os lugares estão preparados. E nós estamos voltando para lá. Como eles também, depois, com o pecado, tiveram que lutar para que então tivesse o privilégio de retornar para aquele lugar. Seria cruel e difícil se Deus tivesse deixado que o diabo destruísse esse lugar. Aí não haveria retorno. Mas graças a Deus que tem um retorno. Sede fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Isso foi o que Paulo fez. E ele disse que não era só para ele que isso estava preparado, mas para todos quantos amam sinceramente a volta de Jesus Cristo. E aqui está, nesse parágrafo de número 240 da mensagem paradoxo, um conforto para nós, quanto a isso que nós lemos. Não se turbe o coração. Credes? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Tua casa. Eu até admito que Paulo falou coletivamente, mas parece que dá a impressão que tua casa, né? Crê, será salvo tu, tua casa. Então veja aqui, ó. O pó daqueles profetas repousa em algum lugar da terra. Quando o pó dos mártires, os quais foram comidos pelos leões, e com os excrementos dos leões foram esparramados através da sujeira por toda a terra. Mas ainda assim, Cristo ressuscitará aquele corpo outra vez. E Ele mostrará que Ele é a ressurreição. Que coisa gostosa é você falar e crer naquilo que você fala e ver aquilo sendo cumprido. E o profeta Isaías diz, e ele verá o resultado do seu serviço, o galardão naquele dia. Ô irmão, que dia maravilhoso vai ser isso, se nós sentimos feliz quando nós agrupamos aqui, ó, esse pequenino número, passa às vezes 2 anos que ele não se vê, e a gente fica maravilhado de ver o que Deus está fazendo. E quando nós estivermos lá do outro lado, com todos esses irmãos, contando a história como foi com eles, o profeta diz, Deus não vai precisar mandar os anjos com a pá, não, para abrir a sepultura. Esses mesmos materiais que Deus usou lá para fazer Adão, está espalhado por toda a terra. Se Ele quiser levantar toda a sua noiva aqui dessa cidade de Londrina, Ele tem condição, porque aqui está as químicas toda que Ele usou naquele primeiro homem, quando Ele construiu. Foi a mesma química que Ele usou no olho do cego lá. Pegou um punhado de terra, cuspiu, fez lodo, formou um olho, que ele não tinha olho, disse o irmão Brana, colocou ali naquelas órbitas e disse, vai lavar lá. Por isso, Paulo, nós somos cooperadores de Deus, aqui nós não queremos fazer aquilo que pertence a ser feito por nós.
Ele falou, vou preparar lugar, o povo já quer a casa pronta. Não é isso que estão optando, porque eu parece que o presidente, ele vê e fala, não, esse povo ele quer uma mordomia maior, lugar só para eles não serve, tem que dar a casa pronta já. E o camarada é tão, não vamos dizer como se diz o correto aqui, mas só jogar um verde, que ele pega e vende logo aquilo. Ele só queria pegar a casa, mas nem mesmo para morar na casa, ele não estava com desejo. Mas nós queremos se morar nessa casa que Jesus tem preparado. Por isso nós cuidamos dela. Por isso nós não bebemos, não fumamos, não jogamos, não prostituímos, não adulteramos, porque estamos zelando dessa casa. Sacrifício e holocausto não quisesse, mas casa me preparaste, corpo me preparaste. Aleluia. Quando ele tomou um pouco daquele barro, é o que eu disse aqui, né? E fez aqueles olhos, veja, só tinha as órbitas daquilo, e os olhos mesmo ele não tinha. Mas o Criador, o mesmo que fez o corpo completo, fez o olho. Ué. Irmão, o que falta para nós é um pouco mais de fé, irmão. Nós se render, se curvar diante de coisinhas. O apóstolo São Pedro diz, resiste esse camarada, o diabo, né? E ele fugirá de vós. Aleluia. Mas eu ouvi uma coisa muito boa aqui, ó. O irmão Crides falou isso aí. Você reflete as mesmas características do Pai. E aqui na mensagem de Paulo, um prisioneiro de Jesus Cristo, o profeta fala isso. De todo jeito, é como aconteceu com Pedro lá no pátio, né? Você é um daqueles. Não, o que é isso? Eu nunca vi ele, nem conheço ele. Ah, rapaz, a sua maneira, então, testifica que você é. Mesmo consciente ou inconsciente, nós estamos testificando daquilo que somos. O irmão pregou aqui, eu acho que o senhor não tinha na mente essa coisa aqui, ó, que eu vou ler agora, e o senhor falou exatamente isso aqui. O profeta diz, ó, mesmo assim, esse físico, carne, tem que morrer, mas você é refletido através da sua vida mortal, aquela luz do céu. Então você estará refletindo a vida eterna de Deus. Então, quando você morrer, você não pode ir para lugar algum, a não ser para onde ou de onde você está refletindo. Agora, o outro lado, o profeta diz, mas se você reflete o mundo, você vai ter que ficar para o mundo mesmo. Mas Jesus disse, eu vim de Deus e volto para Deus. Nós vamos voltar para de onde viemos. Lá de Efésios, capítulo 1, verso 4. Estávamos nele, eleito nele, desde antes da fundação do mundo. Ele não mudou de ideia, não. Deus não é filho do homem para se arrepender, para esquecer. Eu esqueço, entendeu? Muito fácil esquecer. Agora, eu estive fazendo assim uns exames lá, e eu pensei, meu Deus do céu, mas isso é uma brincadeira minha, assim, não é verídico, não. Mas nós sempre temos umas rodinhas assim, para brincar um pouquinho, né, irmão? Que descontrai um pouco. Se você também for encarar totalmente, Salomão disse, você não pode ser muito para lá, nem muito para cá. Você tem que ter um centro para todas as coisas. Aí, falando sobre viver, saúde, coisa, me perguntaram para mim assim, irmão, o senhor estava fazendo aquele tratamento, aquele acompanhamento da sua pressão e tal, e o senhor já tem resultado? Eu falei, não, vou pegar tardia agora. O médico foi fazer a leitura do aparelho lá, que nem um tijolinho desse, que a gente carrega do lado assim, né? E aquilo fica detectando a pressão da agenda. Aí quando eu peguei o resultado, a curiosidade do Simão, né? E daí, irmão, como é que foi? Eu falei, rapaz, o negócio lá é profundo. Eu falei, não, que lá não somente vê os resultados da pressão, mas pode até falar um pouquinho do futuro da gente. O que foi que falou? Falar, o médico, segundo ele falou lá para mim, que eu vou viver, ó, veja bem, no mínimo 93 anos, 6 meses, 45 dias, 25 minutos e 15 segundos. Que aparelho feroz. E eu com essa idade já esqueço barbaridade, já pensou com 93 anos? Eu falei, irmão, bom, ele já sabe, é brincadeira, né? Não é possível que um médico falasse uma asneira desse tanto, né? Mas veja aqui, ó, profeta, se você é mundo,
você reflete aquilo, então você vai para aquilo que você está refletindo. Mas se você reflete aquilo, a luz do céu, deixa a luz do céu entrar, não é isso? É para lá que você vai. Deus tem uma foto de você, quando você nasceu de novo, Ele fez isso. E eu fico pensando, irmão, como que isso é tão claro para nós? Exatamente o natural explica o espiritual, como diz o irmão Brana. Você vai para uma loja, entendeu? Fazer um financiamento, né? Um crediário, você cita o nome, endereço seu, tudo, entendeu? Mas ele ainda diz assim, sua identidade, sua, como é que é? CPF e RG, mas estou falando a verdade, não, nós queremos um comprovante. Você já pensou? Deus tem uma foto nossa, e se Ele viu nós ali de olho azul, cabelo loiro, entendeu? 1,78 m de altura, no caso de umas mulheres, 1,58 m, 1,60 m, porque o profeta diz que ressurreição é levantar aquilo que desceu. Agora, se Deus te fez você com olhos pretos, cabelos pretos, e você foge dessa realidade, e começa só cabelo loiro, né? Olhos azuis, porque a ciência providencia tudo isso aí, e você morre assim, você vai levantar assim, dessa forma aí. A ressurreição é levantar aquilo que desceu. E Ele está comprometido levantar aquilo que Ele tem a foto ali comprovando. Como que você vai fazer naquela hora, entendeu? Mas eu também. Mas me escuta, não está batendo com a foto aqui, ó. Eu vejo aqui você de cabelos pretos, olhos pretos, agora você está de cabelo loiro, olhos azuis. Você é de 1,50 m, está com 1,58 m, sapato de salto alto. Eu estava pregando não sei aonde, né? Eu não sei aonde, porque eu digo, né? Eu esqueço facilmente. Eu até fiz um exemplo, falei, tem vezes que você sai na rua aí, você vê salto tão alto, que as mulheres tiram a forma delas andar corretamente, sabe? Que parece mais com um girabrequim de motor, sabe? E fica... Parece que os carros tá andando para a rua agora sem volante, sem nada. Mas é uma realidade. Depois que eu terminei o culto, eu vi mesmo de fato uma senhora que estava com o sapato meio exagerado assim, aí já estava de saltinho baixo. Falei, mas que transformação de repente, rapaz, não precisou nem ter ressurreição. Mas, irmão, é uma realidade. Vamos permanecer no lugar. Elias não precisou recuperar o lugar, mas sim o altar. É o que nós devemos fazer. O profeta diz, todos os dias eu tenho que me acertar. Agora, se o profeta tinha necessidade disso, quanto mais nós, irmão. Ele diz, o erro, o certo e o errado está constantemente paralelos. Aí depende de nosso discernimento. Então nós corremos risco, sim, de sofrer uma descarga, os efeitos do tempo, de tempestades, né? Mas se não sairmos do lugar, existe muita esperança ainda. Que Deus abençoe os irmãos. Em uma hora com mais tempo nós podemos falar mais acerca disso. Porque Deus é infinito e Ele não vai caber e falar tudo assim, simplesmente em 30 minutos, né? De pregação. Mas Ele estendeu o suficiente para nós. Se alguém estava precisando só disso, então Ele faz isso daí. Deus trabalha através de uma economia que você nem pensa. Deus não esbanja as coisas. Eu sempre falo para os irmãos, não jogue coisas fora. Esse negócio de ver pratão de arroz jogado assim, deu para os cachorros, se é que você deu graça ainda por aquilo, é santificado? Não faça isso. Eu até estimulei eles a orar, dizendo assim, santifica a porção que nós vamos usar. Agora, se você não usou aquela porção que você vai jogar fora, pelo menos não está santificado para você jogar entre os cães. Eu sei que isso aí explica o espiritual, mas o natural, exatamente para mostrar que se no espiritual é assim, então o natural também tem que mostrar. É através disso que nós podemos manifestar que nós temos algo melhor do que o mundo geralmente tem. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém?